seu pai, fica de pé aí junto com ele. Você, papai, que trouxe seu filho, não é? Que coisa boa, aleluia. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida de cada pai que aqui está presente. Que bênção do Senhor. Eu quero começar desejando para mim e para você feliz Dia dos Pais. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Na verdade, fica de pé. Eu vou convidar para os outros também ficarem juntos. Amém? E nós vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55. 1 Samuel 17, 55. Aleluia. Primeira Samuel 17, 55. Quem abriu, dá um sorriso bem bonito aí, diga: eu vou para o céu. Quem não abriu, diga: me espera que eu vou também, né? Agora dá um sorriso para o Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor diz: e quando Saul viu a Davi saindo contra o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho este jovem? E respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Aleluia. Podem sentar. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é que esse texto tem para nós nos dias dos pais. Irmãos, ser pai é uma dádiva. Ser pai é um presente de Deus. Mas ao mesmo tempo, você vai concordar comigo que ela é uma dádiva, também é um desafio. Principalmente nos tempos modernos, né? Ser pai é um grande desafio. É um privilégio, mas também é um desafio. E por que é um desafio? É um desafio porque nós, como pais, temos que ensinar a criança o caminho que deve andar. É um desafio porque a cada dia nós temos que ensinar princípios e valores num tempo totalmente desorganizado. É uma responsabilidade muito grande, irmãos, em ser pai. Algumas pessoas por aí acreditam que ser pai é simplesmente gerar, mas não. Ser pai é mais além, é conduzir ao longo da vida. Por isso que Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ele diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Porque quando estiver velho, ainda assim, não se desviará dele, né? Porque ele aprendeu. Então eu espero que esta palavra que eu vou ministrar hoje, ela se aplique ao coração dos pais, ao meu coração, ao coração dos filhos, ao coração de cada pessoa que está aqui, que está aberto, que está totalmente disponível, que está totalmente entregue, para que a palavra de Deus possa trabalhar no coração. Eu creio que esta palavra, ela vai trabalhar primeiro em mim, mas ela vai trabalhar na sua vida. E quando ela ministrar o seu coração, ela vai exercer a função pelo qual ela foi construída. E nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu imagino que todo mundo que está aqui, possivelmente já deve ter ouvido sobre esse texto. Já assistiu, queira numa série de televisão ou num filme, a respeito desse texto. Talvez nunca leu e por isso não consiga entender um pouco, mas à medida que eu começar a falar, você vai perceber esse texto. Esse texto ele está reportado quando Jessé manda Davi ir à guerra onde estão os seus irmãos, para ver como eles estão no campo de batalha, levar alimento para eles, levar alimento para os seus oficiais. E quando ele chega lá, ele descobre que tem um filisteu, um gigante
de Gade, que está todo dia ameaçando, afrontando, perturbando Israel, e o exército todo, não tem ninguém que vá lutar com aquele gigante porque está com medo. Então Davi se levanta e diz: olha, diga ao rei que eu vou. E vai diante de Saul e diz: não fica com medo, nem o teu coração, nem o coração de ninguém aqui. Ninguém precisa aqui se esconder. Ninguém aqui precisa ter um problema de intestino. Eu vou lutar por Israel. Eu vou lutar contra este gigante. E Saul diz que essa luta não vai acontecer. Então o ponto forte desse texto é a batalha de Davi contra Golias. É a vitória de Davi contra Golias. É Davi destruir Golias num vale. É o pequeno destruindo o grande. Quando a gente olha para o texto, a gente olha para esta visão. E é assim que o texto se desenha, e é assim que a gente percebe. Só que hoje eu quero fazer diferente dentro do texto. Hoje eu quero levar você a tirar o foco de Davi e Golias. E colocar agora o foco no pai de Davi, em Jessé. Porque o texto que lemos diz que Saul vê Davi com a cabeça de Golias na mão. Imagine, o menino que venceu o gigante está com a cabeça na mão. Todo o exército agora, sabe, com a euforia maior do mundo, encorajado, os filisteus fugindo, e ele ali vibrando, correndo para a batalha, destruindo tudo. E no meio daquilo, tirando a afronta de Israel. Mas ninguém percebe Saul. Saul percebe tudo. Mas o que impacta mais ele não é Davi. É o pai de Davi, de quem ele é filho. Esta é a pergunta de Saul. Então hoje eu quero tirar o foco de Davi e colocar em Jessé, o pai de Davi. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jessé aparecer em alguns textos. Capítulo 16, capítulo 17 e outros capítulos. Ele vai aparecer sempre como o pai de Davi. Mas agora eu quero que ele, embora a Bíblia fale pouco sobre ele, embora tenha pouco diálogo sobre ele, mas existem algumas coisas que eu e você como pai, eu e você como filho, eu e você como cidadão, precisa aprender através da vida deste homem. Ainda que fale pouco, há uma influência muito grande aqui. Há uma paternidade muito ávida aqui. Ela está muito pungente neste texto. Ela é vista, e onde ela é vista? Nas atitudes de Davi. Onde é que essa paternidade é vista? No caráter do filho. Onde é que essa paternidade, ela salta os olhos? Na visão global, mundial, na perspectiva que Davi tem da vida. É a partir daí que a gente percebe o pai. As ações do filho muitas vezes mostram mais o pai do que o filho. As ações do filho mostram o que ele aprendeu. Você lembra de Timóteo que tu aprendestes desde a tua infância, a saber as sagradas escrituras, que é boa para corrigir, para ensinar, para redaguir, para exortar. Procura-te. Ele aprendeu. Há uma base, há um alicerce. Os filhos aprendem. Irmãos, e eles aprendem o que é bom e aprendem o que é ruim. Vai depender do ensino. Certa vez a gente estava numa conferência, eu nunca esqueço, da empresa que a gente trabalhava, da Meta Eventos. E toda a família foi, a gente foi ali para Muro Alto. Estava eu, a pastora, minha esposa e os meninos. E Caleb era maiorzinho, a gente jogando bola, todo mundo. E o menino de Blano.
Eu disse, vai Caleb, deixa ele fazer o gol não, dá o pau, dá o pau. Linguagem de futebol. Caleb não teve dúvida, correu e chutou o camarada. Ele, ai, eu disse, Caleb, ele, o senhor mandou. Eu disse, não rapaz, eu estava falando para chegar duro na bola. Ah pai, o senhor mandou. Então eles aprendem rápido, rápido demais. Eles aprendem. Tem coisa que os filhos aprendem que os pais têm que estar muito ligados, né? Se aconteceu na sua casa é mera coincidência. Do filho chegar para o pai e dizer, paiinho, olha, o senhor libera isso, isso, isso e isso. Não, mas não. Aí ele vai na mãe, mãe, a senhora libera tal, tal, tal. Aí a mãe vai, aí ele vai. Como é que você vai? Mãinha deixou. Olha, a bronca entre o pai e a mamãe. Então tem essas coisas. O mundo de Davi mostra muito do mundo de Jessé. Mostra o pai que Jessé é. Irmãos, hoje a psicologia, ela expressa e ela fala muito sobre esta paternidade. Ela fala muito da importância de um pai na vida de um filho. Ela fala como um filho cresce saudável quando ele tem diálogo, quando ele caminha com o pai. Ela mostra a influência nas atitudes vista no filho por causa do pai, do caráter, de tudo. A psicologia, ela confirma que um pai é uma figura central no desenvolvimento saudável de uma criança. Quando existe um pai, a criança cresce de uma forma mais saudável. A influência positiva ajuda a moldar individualmente ou indivíduos mais equilibrados, ou seja, filhos mais equilibrados porque tem um pai equilibrado, filhos seguros. Tem segurança no que faz, na empresa que trabalha, na faculdade, na escola, em qualquer outra coisa, porque tem um pai. Porque o pai vai estabelecer relações saudáveis. E a gente percebe isso na vida de Davi, porque ninguém enfrentaria um gigante se não já tivesse um pai que o influenciasse para isso. A gente começa a perceber. Agora, quando a gente olha para a paternidade, presta atenção. Nos nossos dias, no nosso país, na questão latina, ou talvez na questão ocidental, a gente vai ter aí uma paternidade com alguns defeitos maiores. Mas se nós olharmos numa visão oriental ou hebraica, a gente já vai ter uma paternidade mais sadia. Porque paternidade para aquela região é diferente de paternidade aqui. Paternidade aqui é biológica. Não é? Há um ditado popular que diz quem pariu. Coitado de Mateus, né? Porque o ditado é quem pariu maus os seus. Mas a gente diz quem pariu mal Mateus. Coitado do bichinho. Quem tiver o nome de Mateus, hein? Quem pariu maus os seus. É quem balance. É quem cuide. Pariu mal, ou seja, educou errado. Agora, cuide. Para a gente, isso tem uma diferença, por quê? Porque a gente entende que pai é o pai biológico. E olha a quantidade de mães solteiras que nós temos. Olha a quantidade de mães que tem que fazer o papel de pai e de mãe. E aí ela tem que ensinar e falta esta paternidade e começa a ter dificuldades. Lá não, o pai, ele não só é pai biológico, mas ele é aquele que envolve no ensino, ele é aquele que ensina. E aí eu falo para os pais crentes, não deixa esta função para a mãe, porque não é dela, é minha, é sua. Somos nós que temos que ensinar o filho o caminho que deve andar. É o pai que ensina o filho a orar, é o pai que ensina o filho a ler a Bíblia, não é a mãe. O problema é que a gente jogou para a mãe, a igreja está cheia na oração de mulheres, os homens sumiram.
Quando a gente precisa entender que são os homens, é eu e você, que tem que ensinar a palavra para os nossos filhos. Proteger, transmitir legado espiritual. E parece que Jessé, ele foi muito eficiente nisso. Jessé não é só um homem de Belém. Jessé não é só alguém da tribo de Judá. Jessé não é só um personagem que aparece com poucas falas. Ele é alguém que influencia a vida dos seus 8 filhos. É alguém que transparece. É alguém que faz mais além do que o que está escrito. É alguém que a gente vê atitude na vida do filho, de coragem, de fé. Porque é isso que a gente vê na vida de Davi. E agora tem mais sentido a pergunta de Saul, é ou não? Quem é o pai dele? O que é que esse pai ensinou? Quem é esse pai? Que educação é essa? Que coragem é essa? De onde vem? Que herança é essa? Que legado é esse que ele recebeu? Então, junto com você, depois de trazer esse entendimento, a gente vai ver algumas verdades da paternidade da vida de Jessé na vida de Davi. Primeira coisa que a gente entende para pais excelentes, como Jessé, para paternidade, é que paternidade gera identidade. Você pode repetir comigo? Paternidade gera identidade. Capítulo 16, do verso 1 ao 13, diz que Deus chamou Samuel no canto e disse: Samuel, rejeitei Saul, não dá mais. Aguentei, tolerei ele até hoje por causa de você. Porque você ungiu ele, você tem um mimo, você tem uma paixão, você se envolve com ele, mas não dá mais. Tá certo, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Vai na casa de Jessé. Olha, tem o endereço certo. Vai na casa de Jessé. É uma casa conhecida na cidade. É alguém que tem um bom nome, porque senão Deus não mandava. Vai na casa de Jessé para ungir de lá um dos seus filhos como rei. Ou seja, Jessé é alguém reconhecido na cidade como um bom pai. Você é reconhecido como um bom pai? Você é reconhecido como um bom filho? Você é reconhecido como uma boa esposa, um bom marido? É importante a gente entender isso. Porque algumas vezes, eu não sei se você já viu essa expressão, você convida alguém e diz assim: olha, Jesus é bom, vamos lá na igreja. Eu? Fulano é de lá, é? Oxe, se fulano for para o céu, eu vou também. Rapaz, para ser crente feito fulano. Que testemunho, né? Jessé não. Ele dá um testemunho. Deus ordena Samuel para ir a Belém. E especificamente, ele dá o nome. E ele não dá o nome de Davi. Ele não dá o nome de Eliabe. Ele não dá o nome de Samar. Ele dá o nome de Jessé. O modelo é o pai. Ele diz: vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele é que eu vou ter um rei. Isso mostra algo que eu e você como papai tem que ter, irmãos. Uma reputação diante de Deus. Ser conhecido diante de Deus. Sabe onde você vê muito isso? Às vezes no interior, não é assim? Que antigamente, né? Há uns 10 anos atrás, para não ficar muito velho o negócio, né? O avô ou o pai dizia: vai no armarinho. Alguém sabe o que é armarinho? Naquela época era assim, né? Quem sabe, sabe.
Ele dizia, vai no armarinho, compra isso, aquilo, aquilo outro. E alguns diziam que até o fio do bigode dele pagava a conta. Da reputação que tinha. Quando alguém na cidade fazia alguma coisa assim, foi o filho de fulano e tal. Filho de fulano e tal não. Todo mundo pode estar envolvido, mas o filho de fulano de tal não. Não era nem pelo filho, era pelo pai. O nível do pai, jamais o filho faria aquilo, porque aquele pai era um exemplo aonde ele morava. Então Jessé é esse exemplo, irmão, de reputação. Alguém que Deus havia estabelecido, alguém que Deus tinha honrado, alguém que era referência. Havia uma identidade familiar, a identidade que havia em José, por exemplo, a identidade que havia em Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora a gente percebe na vida de Jessé. E Jessé ensina muito, porque a Bíblia diz que ele tinha quantos filhos? 8. E Davi dos 8 era o caçula. Ele era o caçula, ele era o menor. Mas apesar de ser o menor, porque o menor é mais, liso. O primeiro tem o foco, todo mundo está olhando, o pai, a mãe não sabe o que fazer ainda, é o primeiro, né? Anda empurrando a almofada porque ele não caia. É um negócio meio... O segundo, coitado, cai e o pai diz, levanta. Daqui a pouco aprende. Já é o segundo, já passei pelo primeiro. Senta a dorzinha, já diz assim, isso é dor tal. Coitado do segundo, não é não? Quem aqui é o segundo? Deus te abençoe. Agora, e o 8º? Se o segundo já está numa situação, o 8º, irmão. Só que Davi era o 8º. Mas a estrutura moral, a formação que ele recebeu em casa, mesmo sendo o 8º, preparou ele para ser sensível à voz de Deus. Ele era o 8º, mas ele conhecia a voz do Senhor. Ele é o 8º, mas ele cresceu com o pai dizendo a ele, Deus é bom, filho. Ele cresceu com o pai dizendo para ele, olha, é isso aqui que honra o Senhor. Eu imagino o pai conversando com ele, algumas coisas que ele trabalhava no campo, e o pai dizia, tem medo não, Deus é com você. E eu imagino que é nesse Deus é com você que ele vence leão e urso. É nessa perspectiva, nessa força de ouvir a voz de Deus e saber que Deus é o Deus que vai dar vitória a ele. E aí, ele vence o Golias. Ninguém luta contra um gigante. Ninguém luta contra leão e urso. Ninguém tem coragem para fazer isso da noite para o dia. Isso é uma construção. Coragem não é receba, não. Coragem é uma construção. É a construção do pai com o filho que diz venha. Do pai com o filho que diz pule. Do pai com o filho que o filho faz o serviço, ele diz eu acredito em você, vai lá. É a coragem que a gente precisa para ensinar. Porque hoje as famílias estão perdendo coragem até para ter filho. Deus me livre de ter filho no dia de hoje. Com esse mundo perdido, eu vou ter um filho para esse mundo, para ele se perder. Não, ele não vai se perder, porque você vai ensinar no princípio de Deus. E filhos são bênçãos. Mas até a geração está tão mal, que a gente começa a colocar isso dentro de nós como uma cultura errada. E o que Deus quer são pais que ensinem seus filhos, porque os filhos vão transformar a geração, porque a criação espera a manifestação dos filhos. E eu louvo a Deus pelo pai que cuida, que ensina, que exorta os filhos. Jessé fazia isso. Davi era alguém que aprendeu. Ele aprendeu a obediência. Ele aprendeu a servir porque ele era pastor. Ele aprendeu
a ter humildade para chegar diante do rei, a tocar a harpa para Saul, até para o espírito imundo sair dele. Isso são frutos de uma formação que começou na infância, de adoração, de louvor. Eu acho lindo quando a mãe, quando eu, a pastora, a gente está com o nosso neto e começa a cantar para ele. Imediatamente ele levanta a mão e começa a adorar. Eu acho lindo vendo os pais. De vez em quando eu vejo os stories, está lá Renato e Lide ensinando Heitorzinho a ler a palavra. Ele já sabe. Ele pega a Bíblia e faz, pastor, e assemelha. É lindo, irmãos. É na infância que a gente vai aprendendo. É na infância, né? Você lembra quando você chegava com um brinquedo em casa? Eu chegasse, Jesus, tinha misericórdia, irmãos. Eu acho que por isso que a orelha cresceu tanto. Pega, vamos lá. De quem foi? Por quê? Que história é essa? É seu? Pegue não. Pode deixar a orelha em pó, pegue não. Hoje em dia, o coleguinha me deu. Foi, tá certo. Daqui a pouco ele chega com a moto, com o carro. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Esse menino aprendeu. Fruto que começou na formação. A influência que veio de casa. O exemplo que foi dado pelos pais. O exemplo de papai passando para o filho. E exemplo é copiado mais do que palavra. E bons pais passam bons exemplos. Precisamos entender que a vida, ela é moldada. A identidade, ela é moldada, formada por aquilo que a gente, cada dia, representa. Eu percebi isso. A nossa família tem um privilégio. Uma das ruas mais longas de Recife recebe o nome do nosso avô, Gilberto Viegas. Ela liga Camaragibe a Recife. E meu avô era um homem que tinha um nome. E um nome abre portas. O nome de um bom pai abre portas para os filhos. Um bom nome abre portas, irmãos. É interessante que Jessé tinha um bom nome. E esse bom nome abriu portas. A gente deve ter um bom nome, uma conduta que inspire confiança. Que as pessoas olhem e digam, ali é alguém de confiança. Vai para onde? Vou sair com meus coleguinhas. Quem é essas coleguinhas? É Helena, filha do meio, sabe? Pode ir. Bom nome. Ali eu confio. Eu sei o que é a educação de casa. Eu sei como é que está. Eu sei que está vivendo. Então, um bom nome é importante. Está saindo com quem? Eu estou indo com Davi. Eu sei quem é o pai. De quem este é filho? Os nossos filhos têm que ser reconhecidos, irmãos, pelos frutos. Mas que frutos? Frutos das influências dos pais. O fruto, alguém disse, nunca cai longe da árvore. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos estar juntos. Precisamos estar perto. Sabe? Mais do que dar presente para o seu pai, esteja com seu pai. Mais do que dar presente para o seu filho, esteja com seu filho. Procure estar perto. É muito bom estar perto, porque perto você vai forjando. Lá em casa são 2 homens, eram 2 porque um casou, saiu. Eu fico imaginando a vida da pastora, né, com 3 em casa. E homem, brincadeira de homem é diferente de mulher, né?
Vamos pegar a criança aqui. Uai, joga ele para cima, vai. Daqui a pouco ele se pega. Joga de novo. Né? É isso aí, vai. Roda. Pega o menino. E a mãe está desesperada. Brincadeira de homem. E lá em casa os meninos foram crescendo, foi ficando taludinho. Perdoe-me. Eu sei que muitos nem concordam, nem gostam. Eu respeito. Né? Mas a brincadeira da gente era brincar de jiu-jitsu, de boxe, karatê, taekwondo. E a gente ia pro chão, né? Como eles eram menorzinhos, aí o pai sempre deixa, né? E a gente vai. E tinha a juíza aqui. A pastora era a juíza. Os dois malandrinhos faziam, ai mãe. Ela vinha com cabo de vassoura, só quem apanhava era eu. Mas a gente se divertia. Só que eles foram ficando maior, um começou a gostar de jiu-jitsu demais, ficou bom. O outro começou a gostar de boxe, aí eu disse, para a brincadeira, não dá para brincar mais não. Eu vou apanhar todo dia, não dá, né? Mas é o relacionamento. Até a pizza era boa, porque Asaf, depois de um tempo, disse, painho, aquela relapada lá, se o senhor não dá, talvez eu me perdesse. Que bom que a vara não foi retida. Então a gente vai parando e a gente vai percebendo. Vai percebendo o que diz o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Coisa boa, né, irmãos? Os filhos são herança. Eu sei que nem eu, nem você que está aqui, nem Jessé era um pai perfeito. A Bíblia tem vários homens e não mostra a perfeição deles como pai, mas mostram a intenção deles em conduzir os filhos. E nós precisamos ser pais intencionais para os nossos filhos. Seja intencional com seu filho. Ele é pequeno, lava o carro com ele. Depois paga ele. Talvez ele mele mais que lave. Mas você, parabéns. Intencional. Vai ensinando ele. Porque ele vai aprender o que é trabalho. Ele vai aprender o que é dignidade. Ele vai aprender o valor das coisas. Ele vai crescer. Davi ia para o campo. Ele era o caçula. Mas ele ia para o campo cuidar das ovelhas do pai. Ele estava aprendendo. A gente tem uma geração e um conjunto de leis loucas que fala que não pode, a criança não pode. Incrível que na minha época, né? Podia. Tem coisas que acontecem na vida da gente. Deixa eu dar uma paradinha aqui, por favor. Mas não ria muito, não. Não tem coisa que acontece com a gente que a gente diz, quando chegou a vez da gente parou, foi. Pode não, né? Irmão, no quartel sofri que só. Sofri. Aí quando chegou a minha vez de ser sargento, Alexandre, pode pagar flexão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Eu disse, não pode por quê? Na minha vez podia. Na minha vez eu comi lama. Agora chegou a minha vez, não pode. Quando criança eu andava a caxangar em cima de um cavalo vendendo macaxeira com 10 anos de idade. Aí agora não pode. Lá em casa tinha regra, o banheiro era meu e acabou, e tem que lavar banheiro. Agora tem um bocado de mãe que, não, meu filho não pode lavar banheiro não. Bota para lavar, irmão. Eu sofria com a feira, porque eu ia com minha irmã, com Silvânia para a feira, para carregar o peso. Eu sofria, irmãos. Porque minha irmã, ela passa em... Eu vou no divã com vocês. Minha irmã passa em 20 barracas. Depois ela volta para a primeira, para comprar lá. Pense. Eu acho que aquilo me traumatizou tanto, que eu chego na feira, na primeira, pronto, já fiz.
É. Aí quando chega agora na hora, não pode. Pode, ensina a criança, caminha com ela, anda. Seja intencional em tudo. Não deixe a criança ser filho do acaso. Criadas por outros. Educados por outros. Não permita isso. Não transfira a sua responsabilidade, papai. Seja você o exemplo. Amém? O exemplo não é titio, não é vovô, não é vovó, não é titia. O exemplo é você. Seja você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é da escola. O que é que esse menino está aprendendo na escola? Eu vou lá. Não, é em casa, é sua. Meu Deus! O que é que a igreja está ensinando? Não é da escola dominical, a responsabilidade. Eita, vai ter pai, vai dizer, rapaz, não vou mais naquela igreja, aquele pastor está muito brabo. Mas o que tem, e se você tem isso no coração, arranca hoje, em nome de Jesus. Pais e mães que ficam apelando para o domingo. Sabe para quê? Para ele botar o filho para a salinha, não porque vai aprender, porque ele vai ter um momento de sossego. Não faça isso. Não ensina errado. A criança tem que ter prazer de estar na igreja. Não é uma tortura. Eu fui líder de grupo de crianças em um acampamento. Enquanto eu estava naquele acampamento, eu fiz algumas coisas erradas. Quando eu estava com os meninos, e os meninos, principalmente os adolescentes, e eles trelavam muito, eu pegava pela mão, dizia, vamos, eu e o outro instrutor, levava para a capela, para a igreja. Botava ele na capela e dizia, você vai ficar aqui. Vai ler o Salmo 119 todinho. Quando terminar, vai fazer uma dissertação para nos dizer. Olha que coisa errada. Primeiro, a capela era o lugar da tortura. Segundo, a tortura era ler a Bíblia. O Salmo 119. O que é que esse menino vai querer com Bíblia e igreja? Então traz teu filho com prazer. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que ele tenha prazer de estar na sala, prazer de estar no culto, prazer de orar. Porque senão ele vai ter prazer só em jogar videogame, irmãos. E amanhã você vai perder seu filho, papai, e vai ficar pensando o que foi que aconteceu. Aonde? Deu errado. Deu errado quando você terceirizou para outras pessoas. É preciso estar perto. A responsabilidade é do pai. E eu vou piorar a coisa aqui. Não é da escola, não é da igreja, não é da mãe. É do pai. É papai que tem que fazer. É papai que tem que estar. Porque papai é o sacerdote do lar. Porque papai é que ordena. Papai é o provedor e não é só o provedor financeiro. Hoje eu sei que os dois trabalham. Muitos lares os dois trabalham. Às vezes a mulher ganha mais do que o marido. Vou começar a orar para minha esposa ganhar mais do que eu. Mas o papel de provedor é do marido. Sabe? Quem vai prover, quem vai trazer o amor, quem vai formar nele o caráter nesse sentido é o pai. A Bíblia está cheia de exemplos, irmãos, de homens que marcaram sua geração pelo modo como conduziram a sua família. Eu e você, papai, precisa ser pai. Que não dão apenas os filhos o que eles querem. Bom pai não é o que dá ao filho só o que ele pede, mas dá aquilo que ele precisa. Não é só o que pede, mas o que precisa. E sabe o que é que os filhos precisam? Da direção de Deus. E nós precisamos levar isso. Presença física é importante? É. Mas a maior presença é aquela que é feita no coração. O que mais o filho vai lembrar não é o carrinho que ganhou.
E esses dias eu fiquei paralisado. Eu levei um choque aqui muito grande, não um choque de energia, apesar que foi energia, quando um poste ali pegou fogo e começou a pegar fogo no quadro de energia da igreja. Poucos aqui não sabem, mas esse quadro começou a pegar fogo. E eu fiquei com medo que o fogo pegasse em toda a igreja. E foi um desespero muito grande. Mas graças a Deus, o Senhor colocou a mão e fez um milagre mesmo. Mas dali eu saí, fui para casa de Iguatemi, Risolene. E quando eu estava lá, Jaqueline, o filho, estava esperando o marido que estava viajando, queria passar um período fora e ia voltar. E era uma surpresa, porque o filho não sabia. E quando ele chegou, o menino se abraçou com ele, começou a chorar e dizer: papai, que saudade. Ele pulou, se abraçou, que eu acho que ninguém conseguia arrancar. E eu festejei, eu me alegrei. Eu disse: glória a Deus. É isso que nós precisamos. Mais do que brinquedo, é a presença. A presença. Momentos vividos juntos. Cria este relacionamento, papai. A segunda grande lição de Jessé: o desafio de ser referência em um mundo sem referência. O mundo que a gente está, se a gente olhar para o mundo político, cadê a referência? A gente olha para o mundo cívico, cadê a referência? Nós estamos vivendo um mundo em que a moral já não é mais moral, em que aquilo que é ético já não é mais ético, que aquilo que era bom já não é bom. Tomou todas as esferas. Algumas pessoas pensam que é religiosidade quando você fala para alguém dizendo assim: olha a roupa que você está usando. Mas todo mundo usa. Só que agora o seu princípio é outro. Então você entende o seu princípio. E pelo seu princípio não usa. Não é pela religião. É por quem você carrega. Então a gente hoje vai vendo que as coisas mudaram. Hoje a gente vai vendo que as coisas estão transformadas. A gente está num mundo, irmão, sem referência. O pai do século 21, ele tem um desafio muito grande. Não só o desafio de prover sustento, e no Brasil está ficando cada vez mais difícil. Você passa hoje numa rua, por exemplo, no Recife, como a Imperatriz, se você gritar faz eco. Porque não tem mais ninguém, só as lojas fechando. Está difícil. Com o governo que nós temos, a coisa está difícil. As mudanças que a gente vai vendo, parece que pisaram no acelerador, irmãos. A gente está vendo uma mudança atrás da outra, do acelerador que a gente está. Manter princípios sólidos está complicado, porque a cultura hoje ela é relativa. A cultura hoje é de uma sociedade líquida que se molda a qualquer coisa. Hoje, quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Vai enfrentar alguns desafios que a geração anterior talvez não enfrentou. Ou se enfrentou pouco. Hoje a gente tem uma tecnologia sem limites. Hoje, até foguete está dando ré. Hoje, a gente tem famílias com um bebê de borracha, achando que é bebê. E tratando como bebê. A tecnologia ela é boa, ela é boa. Se souber usar. Hoje, irmãos, as pessoas passam mais tempo com o seu smart do que qualquer outra coisa. A rede que era boa, que era para encurtar, aumentou a distância. Hoje a gente vai vendo as coisas sem limites. Olha a reunião de família sentada à mesa. Se brincar, passa a carne aí, passa o arroz.
Hoje a gente está tão voltado para a tecnologia que muita gente deixou de acreditar em Deus para acreditar na tecnologia. E cada dia ela está sem limite. Cada dia a gente encontra uma ideologia contra outra ideologia e todas elas contrárias à fé cristã. E você tem que fazer o maior malabarismo do mundo para tentar se envolver nisso. Há dissoluções dos padrões morais. Antigamente a gente encontrava fora da igreja traição e divórcio. Hoje a gente encontra dentro da igreja. Antigamente a gente encontrava filhos desordenados lá fora. Hoje a gente vê os pais sofrendo e chorando com os que estão dentro. A gente vai percebendo algumas coisas. Crise na autoridade familiar. Filhos que não respeitam mais pais. Os pais estão sendo vítimas, escravizados dos filhos. Quanto menor, mais autoridade tem. Papai, esse não é o padrão de Deus. Você é quem vai organizar. É você que vai gerir. É você que vai fazer. A autoridade foi dada por Deus para você. Hoje a gente tem um excesso de informações sem filtro. Antigamente você dizia, a criança, meu filho quando tiver tal idade eu vou ensinar isso, quando tiver tal idade eu vou ensinar aquilo, tal idade você vai ensinar isso. Pode ser, se você não der para ele um celular, um computador, porque se der, ele vai aprender o que está lá em cima, aqui embaixo, e da maneira errada. Porque o que não falta é informação. O número de informação é muito grande, irmãos. Hoje a gente tem o IA, né? A inteligência artificial está fazendo tudo. Está complicado. Já existe igreja de IA, inteligência artificial. Existe gente comprando casa e pagando bilhões. Inteligência artificial. A coisa está sem filtro. A informação só cresce. Por isso a palavra de Deus, ela tem que continuar sendo um manual de regra, de segurança, de educação dos pais para os filhos. Papai, você que tem filho, leia a Bíblia com ele. Enquanto dá. Em um mundo estável, como está, o mundo está muito instável. Procura ensinar. Deuteronômio, capítulo 6 diz, estas palavras tu as inculcarás aos teus filhos. Fala sempre, me ensina sempre. Porque muitos pais perderam o papel de referência. A referência virou a escola, a referência virou a internet, a referência virou a mídia. Isso ocupou o lugar de muitos. Muitos pais estão na frase, faça o que eu digo. Mas a frase de Deus para mim e para você, papai, faça o que eu faço. É o exemplo que eu e você precisa fazer. Os filhos aprendem pelo exemplo, não é pelo discurso. Então eu e você precisa cada dia pedir, Deus nos ajude a ser um modelo para os filhos. Ah, pastor, mas eu ensinei e meu filho desviou. Queridos, isso é exceção da regra. E quando ele tiver maior, ele responderá por ele. Mas quando ele comer do seu feijão e do seu pirão, é você. Então ensina para ele, mostra para ele. Mostra para ele o quê? Amor.
Mostra a ele como você ama a palavra, mostra como você ama seu cônjuge, mostra como você ama as coisas que Deus te dá. Mostra para ele honestidade, porque Jessé mostrou tudo isto para Davi. Mostra para ele respeito, mostra fé. Mostra para ele, mesmo nas pequenas coisas, valoriza ela. Cria teu filho hoje com esse sentimento de lutar contra essas correntes culturais tão fortes que aparece contra a palavra de Deus. Ancora o teu filho na segurança da palavra, porque Deus vai te abençoar. Se você está perto de um pai, diga para ele aí, não desista. Seu filho, diga para ele assim, seu filho precisa da sua presença. Amém? Agora sabe o que é que seu filho precisa também? Do seu exemplo de intercessão. Ora, intercede, chora, clama. Porque você vai ganhar ele vai fazer a mesma coisa. O maior legado que alguém pode deixar para o filho não é dinheiro, não é herança, isso também é bom, mas é o legado espiritual. É uma fé inabalável. Davi tinha. Você vem a mim com espada e com lança, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel. Ele não citou isso por acaso, ele citou porque ele ouviu Jessé citar, ele citou porque ele viu o pai fazer, ele citou porque quando ele estava no campo, possivelmente a Bíblia não mostra, mas ele já tinha visto o pai lutar, talvez contra leão e urso, ele já tinha visto como o pai cuidava das ovelhas, ele já tinha visto o relacionamento do pai com Deus, e agora ele diz, eu vou copiar, agora eu vou fazer, agora eu vou viver o que o meu pai me ensinou. Eu tenho uma fé inabalável, porque o meu pai tem uma fé inabalável. Meu pai me deixou um legado. Jessé deixou um legado para Davi. E o Salmo 112 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a sua descendência será poderosa na terra. Papai, olha, toma posse disso, porque o teu filho vai fazer proeza, teu filho vai fazer coisas extraordinárias, teu filho vai comer o melhor dessa terra, ele será poderoso nessa terra, será alguém influente nessa terra. Ora pelo teu filho, declara isso, porque Deus vai abençoar a vida dele, porque você está deixando uma herança para ele, um patrimônio, talvez não material, mas um patrimônio chamado princípio. Princípios inegociáveis. E ele vai ver isso. Fica de pé. Eu imagino para qualquer pai, principalmente para o pai cristão, eu imagino que para ele sucesso, pelo menos para mim, é ver o filho servindo ao Senhor com empenho. É ver o filho nunca negociando a fé. É ver o filho dizendo, eu amo esse Deus e cada dia eu quero estar próximo dele. E eu acho que é isso que chama a atenção do rei Saul. Saul era rei, viu muitas coisas, muitas batalhas. Talvez alguns pais e alguns filhos que diziam, eu quero ir para a batalha como meu pai foi. Mas chama a atenção dele. Ele chama o seu general Abner. Ele diz, Abner, o que é isso? Você está vendo o que eu estou vendo, Abner? Abner, que coragem é essa? Que ousadia é essa? Que fé é essa? Abner, como é que alguém é tão destemido assim? Como é que alguém é tão obediente a este ponto?
Abner, como é que alguém serve? Como é que alguém é um filho desse jeito? Tem que ter um modelo. Tem que ter alguém. E aí ele diz: de quem ele é filho? Quem é o pai deste jovem? Quem é o pai desse jovem que enfrenta um gigante? Quem é o pai desse jovem que diz com ousadia: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos? Ei, o feito dos seus filhos vão indicar você. As pessoas vão dizer: mas também o pai dele, eu sei quem é o pai. Eu louvo a Deus pelo pai, porque esse menino, essa menina, quem é o pai dele? Abner diz: eu não sei, ainda não sei. Versículo 58, 59 diz que ele chega e diz: qual o teu nome? Davi. Eu era escudeiro lá, não está no texto. Eu era escudeiro dele, era eu que tocava a harpa, era eu que estava lá. Ele não lembra não. Não, o que ele quer saber não é isso. Vem cá. E Saul diz assim: filho, quem é teu pai? Eu imagino Davi abrindo o sorriso, inflando os pulmões, sabe? E dizendo: o meu pai é Jessé, o belenita, da tribo de Judá. O meu pai é a minha plataforma para que eu alcance voos altos. Ele é a minha plataforma, é Ele que me impulsiona. É o meu pai. Quando eu era jovem, eu ia à praia. E eu ia com o pai do meu sobrinho Rodrigo, o Marcos. E a gente brincava. Eu gostava muito do mar, gostava muito de nadar. Hoje eu tenho medo de entrar nele. Tem um bichinho que já não deixa entrar. Mas eu gostava muito. E a gente ia para a praia e a gente aprendeu o seguinte: eu subia no ombro dele, ele ficava lá embaixo. E eu dizia: vai para eu dar um frecheiro. Eu apertava a mão dele, ele subia com tudo e eu pulava. E aí os filhos cresceram. E eu pegava Caleb, pegava Zaf, me abaixava dentro d'água, a água mais ou menos nessa altura aqui. Eu me abaixava. Quando eles estavam prontos, ele apertava a minha mão e eu subia com tudo. E eles voavam. Ei, está na hora de botar o filho no ombro, fazer impulso. Eles vão voar. Os melhores empregos, os melhores relacionamentos, as melhores histórias. Porque eles vão ter segurança, porque ele vai dizer: há um pai, meu pai me dá suporte, o meu herói, como foi cantado pelas crianças, o meu pai vai me dar suporte. Embora a Bíblia não resiste diálogos longos entre Davi e Jessé, mas eu imagino que teve. E ele passou para ele confiança. Se você estiver perto do seu filho, pega aí na mão dele. Se você não tiver, pega aí na mão da pessoa que está ao seu lado. Porque cada dia você vai encorajar seu filho. E coragem não é um instinto, simplesmente um instinto. É uma resposta. É uma resposta de treinamento. Quem passou pela vida ou está na vida militar sabe o que eu estou falando com mais propriedade. Coragem é uma resposta de treinamento. É pela influência. Eu lembro que no curso que eu fiz para sargento, ali está um amigo, Alexiano. Eu tinha um instrutor que ele queria me reprovar de todo jeito. Ele tinha raiva de mim.
Ele dizia que eu não passaria de jeito nenhum, e ele fez de tudo. Mas eu orava ao Senhor e eu dizia: Senhor, eu vou passar. E um dos exemplos que ele trouxe uma jiboia mais ou menos desse tamanho, amarrada num saco. E ele começou a agitar junto com outro aquela cobra. Depois soltou ela e botava um vento na cobra. Irmão, a jiboia abre a boca assim, ó. E ela dava altos botes. Ele olhou e disse: 22, pega ela. E assim como você, eu também estava com medo. Você está com medo ouvindo? Imagine eu lá. E eu disse: e agora? Rapidamente eu pensei e joguei o coturno. Botei o coturno, ela deu a pancada no coturno e eu peguei ela. Ele disse: safo, né, 22? Sem o coturno. Pega ela. E agitou ela de novo. E eu fui, peguei e venci esse medo. Mas dia a dia a gente era treinado para perder medo. Porque dia a dia era um problema pior. Era uma dificuldade, uma coisa e outra. Ou seja, treinamento. Treina teu filho todos os dias. Vai treinando, vai treinando. E Deus vai aperfeiçoar vocês. Amém? Fecha teus olhos nesse instante. Fecha teus olhos. Porque Deus vai te dar sabedoria para você ensinar os princípios desde casa. E esses princípios vão ser refletidos na vida deles. Os desafios que a vida vai dar para você e para os seus filhos, eles serão vencidos no Senhor. Pode vir gigante, pode vir urso, pode vir leão. O nome do Senhor será glorificado. Glorificado na vida do filho. E você vai dizer: que coisa boa, o meu filho, o meu menino, a minha menina cresceu. E cresceu debaixo de um princípio do Senhor. Papai, você que está aí com seu filho, você pode orar por ele. Você que está aqui, filho, e seu pai não está, você também pode orar por ele. Você pode honrar o seu pai e dizer: Senhor, eu quero orar pelo meu pai. Talvez para você o seu pai não seja um exemplo. Talvez para você o seu pai não tenha nenhum desses princípios. Talvez você viveu num lar tão desordenado que você não tinha essa pessoa paterna. Mas isso pode mudar hoje. Porque você pode começar a orar para que o Espírito Santo de Deus entre na vida do seu pai e comece a colocar os princípios lá. E ele seja um exemplo, um modelo. Porque Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então vai ser um ensinamento mútuo. E você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Esta geração e a geração que virá serão ordenadas pelo Senhor. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada papai que está aqui. E também quero colocar a vida de cada filho. Como pais, muitas vezes nós não sabemos. Nem sempre vamos ter a resposta. Nem sempre vamos acertar, é verdade. Mas o Senhor não espera de pais perfeição. O Senhor espera que nós venhamos ser intencionais. Que cada dia, ainda quando errarmos, possamos corrigir a rota. Pedir perdão e buscar te servir novamente. Porque existem outros que dependem, meu Deus, não só da nossa provisão, mas depende dos nossos ensinos, da nossa influência. Depende dos princípios e valores que nós vamos transmitir. Por isso tem misericórdia e ensina a cada pai que está aqui. Para cada pai que um dia essa mensagem vai chegar. A viverem os teus princípios e valores. Senhor, levanta homens fortes. Homens valentes.
Levanta pais, meu Deus, que possam ensinar as crianças, ensinar aos filhos, às filhas, para que elas sejam umas Déboras, para que eles sejam uns Davi. Meu Deus, que os pais que estão aqui entendam que eles são os responsáveis pelos próximos reis. Jessé ensinava a Davi, e Davi passou a ser rei. Que os nossos filhos tenham nos seus ombros o governo do Senhor, e que Ele possa levar adiante este governo. Que as nossas filhas tenham o governo do Senhor, e elas possam levar adiante este governo. Nos ensina a sermos sacerdotes, homens segundo o teu coração, homens que conduzem homens debaixo de princípio, que conduzem mulheres debaixo do princípio, para viver a tua presença. Senhor, vem sobre aquela mãe que é guerreira, que ela tem que fazer o papel do pai e ao mesmo tempo tem que ser a mãe. Dê sabedoria a ela, dê graça, força, para aqueles dias que as lágrimas vêm e não tem ninguém para compartilhar a dor, que não tem ninguém que venha suprir essa lacuna. Tua palavra diz que o Senhor é o Pai, é o Abba, o Senhor é o Pai perfeito. Ainda que eu e qualquer outro pai falhe na terra, o Senhor é o Pai perfeito, nunca erra, nunca falha. O Senhor é o nosso Abba, Pai. Assim como estar nesta cruz, o Senhor é o Pai. E por isso, Pai, nós recorremos a Ti. Ministra o coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero finalizar, mas antes eu queria que você estendesse as mãos.